Ou seja, praticamente, coloco aspas aqui, comprar votos, porque ele não tem uma base parlamentar. Se você somar todos os poucos partidos de esquerda, esses partidos têm 100 cadeiras, nem isso. Ele tem a Janja, que dá pitaco em todo o governo dele. Ele chama o antecessor Jair Bolsonaro de covardão, mas ele não pode sair na rua no Brasil. Ele não consegue juntar 50, 60 pessoas, a menos que seja numa plateia controlada, organizada pela CUT ou pelo próprio PT. É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Trazendo aqui, pessoal, novas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. A sua inscrição, o seu like, pessoal, isso ajuda o canal a crescer. E lembrando, pessoal, ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. As pesquisas que mostraram o aumento do pessimismo econômico no Brasil fizeram o presidente Lula convocar uma reunião ministerial, a primeira do ano. Hoje, no Planalto, ele atribuiu a queda na sua popularidade aos meios de comunicação. Segundo o presidente, os veículos não informam os supostos dados positivos de sua gestão. Então, é importante vocês prestarem atenção nos números que o Ricota vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Esse país vai crescer mais em 2024. Depois de atacar a imprensa, Lula mirou em Jair Bolsonaro. O petista disse que o ex-presidente tinha envolvimento direto na suposta trama para impedi-lo de tomar posse. Quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação. Hoje, nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer. A nova acusação de Lula contra Jair Bolsonaro ocorre 2 dias depois de a Procuradoria-Geral da República pedir ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da queixa-crime do ex-presidente contra o petista por difamação. Bolsonaro acionou o STF depois de Lula insinuar, em maio do ano passado, que ele tinha uma casa de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Na manifestação, a PGR disse que Lula possui imunidade temporária para ocupar o cargo de presidente da República, como previsto na Constituição, e por isso a ação não deve ter procedência. O relator do caso no Supremo é o ministro Luiz Fux, que vai decidir então se acata ou não o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Piotto, o que você destaca aí dessa reunião ministerial de hoje? Nós destacamos aqui algumas falas do presidente Lula, essa reunião aí que foi feita para tentar reverter aí o desgaste do governo. De acordo com as últimas pesquisas, aí, a popularidade do presidente Lula caiu. Dada a incompetência do governo de Lula, com rombo fiscal, incapacidade de lidar com o dengue, que era um negócio absolutamente previsível, ou seja, você sabia que ia chover mais, sabe como controlar a dengue de forma convencional, ou seja, com campanha de conscientização, com fumacê nas ruas, com orientando as pessoas a não deixar a água empoçada. Bom, tudo isso o Brasil já enfrentou e foi bem, conseguiu superar boa parte do problema.
uma epidemia de dengue como se vê agora, não se via há muito tempo. Bom, então tem o problema da incompetência. Lula tem uma das piores, se não a pior equipe de ministros que ele mesmo já fez. Agora, a culpa é dele, ele é o chefe dos ministros. Ministros são assessores de primeiro escalão do presidente da República. Em tese, só se reportam ao presidente da República. Mas ele parece que cobrou, inclusive, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pela crise dos hospitais federais do Rio de Janeiro, pelos problemas com relação à dengue, toda a questão de vacina ou não vacina, mas enfim, a explosão de casos de dengue, a questão das mortes dos índios Yanomamis muito superior ao caso, ao último ano do governo Bolsonaro, e parece que a ministra ficou, abre aspas, emocionada, chorou e aí foi, digamos, acolhida pela primeira-dama. A pergunta é, o que a primeira-dama está fazendo numa reunião ministerial? Se isso de fato aconteceu, que os jornais estão noticiando, isso teria acontecido agora há pouco. E Lula fica antagonizando com o Bolsonaro porque ele percebeu que é o único jeito de tentar e só tentar conseguir um pouco da popularidade de Bolsonaro. Lula só fala em ambientes completamente controlados, é quase um presidente de ar-condicionado, sabe? Presidente de ar-condicionado, só em ambiente fechado, tem segurança na entrada, enfim. Enquanto isso, o ex-presidente inelegível, segundo decisão do TSE, anda pelo país e arrasta multidões. Antagonizar com Bolsonaro é a única coisa que, primeiro, é o que o Lula sabe fazer, falar mal de outro. E a outra coisa é, bom, vou tentar embarcar um pouquinho na popularidade de Bolsonaro. Esse é o fato, e está muito claro e todo mundo está enxergando. Mas o fato é que Lula caiu a ficha de que a equipe de ministros que ele nomeou é muito ruim, que o governo dele é muito ruim e que tem dado vários exemplos de incompetência na área fiscal, na área de propor medidas, a questão da segurança, quando não é de estados que enfrentam a segurança como São Paulo, tem piorado. Nós tivemos uma fuga inédita em presídio federal na gestão de Lula e o ministro dele, ex-ministro Supremo, disse que a culpa era do carnaval. Imagina só. E aí, Silvio Navarro, o que te chamou a atenção aí nessa reunião ministerial? Uma reunião depois de praticamente 15 meses de governo e o Lula olha para o lado, tá o Geraldo Alckmin passando um bilhetinho, cobrando o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, pedindo empolgação para o Rui Costa. Ele olha para frente, a Nízia chora porque foi cobrada, porque o país vive a pior epidemia de dengue do século, porque nós temos Yanomamis que continuam morrendo, sendo que essa foi a primeira agenda dele ao assumir o posto, viajou para a terra indígena e fez todo um anúncio acompanhado da Janja, entre outras crises na pasta da saúde, como por exemplo revelou o programa Fantástico em relação aos hospitais federais no Rio de Janeiro. Mas isso são só alguns casos, ele não tem quadros. Ele tem 40 pessoas ao redor dele e nenhuma conseguiu ter uma única ideia boa. Ele não tem dinheiro no cofre, ele não tem maioria no Congresso Nacional para aprovar nada. Ele precisa entregar ministérios, entregar comando de banco público, entregar emendas parlamentares, ou seja, praticamente, coloco aspas aqui, comprar votos, porque ele não tem uma base parlamentar. Se você somar todos os poucos partidos de esquerda, esses partidos têm 100 cadeiras, nem isso. Ele tem a Janja que dá pitaco em todo o governo dele. Ele chama o antecessor Jair Bolsonaro de covardão, mas ele não pode sair na rua no Brasil. Ele não consegue juntar 50, 60 pessoas, a menos que seja numa plateia controlada, organizada pela CUT ou pelo próprio PT. Ele não arrasta multidões mais em lugar nenhum. Ele vive do passado, é um governo analógico. Aliás, ele passa mais tempo no exterior, passou 62 dias no ano passado e gastou 66 milhões de reais, sem contar o combustível das aeronaves da Força Aérea Brasileira no ano passado. E esse dinheiro todo não envolve a montanha que ele já gastou este ano para ir para a África ou para ir para o Egito, levar a Janja a conhecer as pirâmides de Gizé. Ora, ele não tem absolutamente nada, é um governo que derreteu muito rápido e se essas pesquisas indicam
que a popularidade dele já está lá embaixo, pode jogar mais 10 pontos para baixo. Porque, afinal de contas, são as mesmas pesquisas que diziam que ele tinha 10 pontos, 15 pontos, até 20 pontos a mais do que o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, e todo mundo viu qual foi o resultado da eleição. Agora, finalizo. Reclamando da imprensa oficial, tradicional, Lula. Mas o que mais eles podem fazer por você? Pois é, Consta, ia pegar mesmo por esse gancho, né? Lula falando do pessimismo da imprensa, de não apresentar aí os dados positivos do governo, ele atribuindo a queda de popularidade aí à imprensa. É uma piada de mau gosto, né? A Globo parece assessoria informal do PT. Mas eu até entendo que na área econômica eles prefeririam um Tucano, um Armínio Fraga, que fez o L, comandando em vez... Até o Haddad eles já são simpáticos, mas em vez da mentalidade petista, né? Não deu para ir assim, né? Tentaram produzir vários nomes de terceira via, tiveram que recolocar o ladrão na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, colocar o Alckmin ali como uma espécie de garantia, mas a economia está na mão dos petistas mesmo. E o resultado está aí. Então não é pessimismo, né? É realismo. Estamos apontando todos para o fiasco desse velho programa petista que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, né? E fracassou no Brasil recentemente com o próprio PT. E eles nada esqueceram, nada aprenderam. Quanto ao covardão, o Silvio já colocou um ponto importante, né? O covardão sai nas ruas, em qualquer lugar do Brasil, e arrasta pequenas ou grandes multidões, e o corajoso Lula, não. Mas eu não sei se fui só eu ou não, se eu sou muito implicante com a mentalidade verdadeiramente golpista do PT, mas me pareceu ali que se o Lula pudesse, ele continuava dizendo: covardão, não teve coragem de dar o golpe, ao contrário de mim, eu dei, né? E o PT conseguiu realmente dar um golpe no país, a democracia brasileira está na UTI, se é que já não morreu de vez, vamos ver, o tempo dirá. E quanto a Anísia chorar por levar bronca, né, das incompetências todas, quem podia imaginar algo assim, né? Uma socióloga que saiu diretamente das trapalhadas na Fiocruz e companhia, crise atrás de crise. O mais interessante dessa história é que dizem que ela foi consolada pela Janja, a onipresente Janja. Imagina se fosse Bolsonaro dando esporro numa ministra a ponto dela cair nas lágrimas e ter que ser consolada pela primeira-dama, o que estariam dizendo as feministas desse país. Vocês resumiram tudo aqui. O corajoso, Lula é corajoso, vem para Paulista. Vem para Paulista e resolve, convoque uma manifestação e vem falar, como fez o Bolsonaro. O Lula, repito, não fala, só fala para plateias amestradas desde os Jogos Pan-Americanos de 2007, quando ele ouviu a pedagógica vaia do Maracanã. Mas eu quero também me solidarizar aqui com os jornalistas estatizados. Eles fazem o possível para ajudar. Era o Holocausto Yanomami. Acabou. Né? O Haddad aprendeu a economia. O mesmo jornalista que disse que eu estava despiorando o Brasil, agora usa com o Lula a palavra melhorzinha. A situação está melhorzinha. Publicou na Folha de São Paulo. Então é o seguinte, o Lula está sendo o Lula e avaliado como tal, porque ele não se deu conta de que hoje existe, mostra o rosto e se identifica como tal a direita. A direita não adianta falar em bolsonarista, como se fosse uma doença, né? Bolsonarista, golpista, ele não consegue ficar livre da lembrança do Bolsonaro. Ele não dorme, né? Só pensa nisso. Agora, o Lula, ele deve saber, né, que governar é escolher. Ele já não entende de nada e nomeia pessoas assim, qual poderia ser o resultado? Agora, realmente, quando eu vejo um sujeito que é apresentado como um grande líder popular e tal, chamando a primeira-dama, que não teve um voto, de farol, meu norte, uma coisa dessas, eu acho o fim do mundo. Porque é apenas
um marido subordinado à mulher. Simples assim, a gente conhece um monte de casais assim. Agora ele é presidente da República, presidente, e aí tá bravo, reclamando e tal, não tem solução. Ele vai montar uma boa equipe, você nomeia quem você conhece. O que ele chamou de fora foi o Geraldo Alckmin. Esperar o quê? De quem diz que o outro vai voltar ao local do crime e volta junto. Isso aí. Bom, e falando sobre a popularidade... É isso aí, pessoal. O que o Lula está fazendo, o que o governo Lula está fazendo até hoje é só falar de Bolsonaro. Temos aí praticamente 2 anos de governo e nada foi feito, né? Temos projetos inacabados, temos projetos que não vai agregar em nada para a população, projetos que não vai agregar em nada para a população e eles estão dando atenção. São vários projetos que tramitam lá em Brasília que não são de agrado nenhum para a população, não ajuda em nada, não muda a vida de ninguém. E eles estão debatendo e eles estão botando em pauta como prioridade é investigação, é busca e apreensão contra Bolsonaro, contra deputado e senador de direita. Mas nada é feito no Brasil. Temos, né, o Bolsonaro cada vez fica mais popular, enquanto o Lula só sabe persegui-lo. Ele arma esse showzinho, toda vez que ele arma esse show, que coloca todos os petistas ali junto em reunião, é só para falar mal do Bolsonaro. Qual petista que votou no Lula perde tempo assistindo isso? Nem eles, eu acho, tem vontade de assistir uma reunião dessa. Aí o Lula quer popularidade. Vai para Paulista, faz um evento na Paulista, você não é o presidente? O presidente arrasta multidões, então vai para Paulista. Mas ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ninguém iria ver o Lula. Ninguém está nem aí para o Lula. Volto a dizer isso. 1 ano e meio de governo, nada mudou para melhor. As coisas começam só a piorar. Bolsonaro entregou o país de um jeito. Hoje o país está de outro jeito. E enquanto isso eles buscam falar sobre pautas que não vão agregar em nada para a população. Pautas, né, como a liberação das drogas, busca e apreensão por conta de uma baleia. Enquanto isso, o Brasil vai ficando de lado, o Brasil fica em segundo plano. E infelizmente, estamos aqui no Brasil ainda, né? Estamos no país, né? Os caras que votaram ali, os que têm dinheiro, qualquer coisa, eles vão, pegam o avião e vão embora, enquanto fica as pessoas que não votaram no governo, né, aturando impostos altíssimo, valor de produto altíssimo. É isso que o Lula entregou até agora. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.